Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Lembrando que este programa é exclusivamente para estudarmos a Bíblia Sagrada. E aqui no Encontro com a Palavra nós já temos estudado a Bíblia inteira, capítulo por capítulo. E nesse exato momento nós estamos estudando o Sermão da Montanha, o famoso Sermão do Monte de Jesus. Sabe de uma coisa, meu ouvinte? É muito bom contar com a sua atenção. Acompanhe comigo a leitura desse texto bíblico que diz assim, Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Já disseram que a psicologia que exclui Cristo do seu estudo é como procurar uma cama preta dentro de um quarto escuro. A filosofia que não está centrada em Cristo assemelha-se a procurar uma cama preta em um quarto escuro que não está lá. Já o agnosticismo é a procura em um quarto escuro por uma cama preta que não está lá e ainda assim gritar, encontramos, encontramos! O que Jesus disse lá no alto da montanha, conforme lemos em Mateus capítulo 5, versículos 14 a 20, foi: se vocês são meus discípulos e estão sendo instruídos sobre o reino dos céus, vocês não são como alguém em um quarto escuro, procurando por uma cama preta que não está lá e que sai gritando, encontramos, encontramos. Não, vocês são a luz do mundo. Vocês são como uma cidade construída sobre um monte que não pode ser escondida. Vocês são como uma candeia posicionada estrategicamente que ilumina a todos. Deixem a luz de vocês brilhar diante dos homens para que eles vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai no céu, que é a fonte de tudo que está acontecendo em suas vidas. Ele é aquele que deu luz às suas vidas, acendeu suas candeias e os colocou em um lugar alto, e vocês apontarão para ele quando a luz de vocês brilhar. Por várias razões, o discípulo de Jesus é a luz do mundo. Primeiro, porque ele vive um relacionamento com aquele que é a luz do mundo. Jesus disse nos evangelhos, eu sou a luz do mundo. E estes discípulos de Jesus, hoje, eu e você, meu ouvinte, vivemos um relacionamento vital com ele. Somos a luz do mundo. Aqueles discípulos eram, e hoje os discípulos de Jesus são, a luz do mundo, porque têm sido instruídos por ele. Eles têm permanecido na sua palavra e andam na verdade que os libertou. Assim, eles podem mostrar para outras pessoas a mesma verdade que receberam. Dos versículos 17 a 20, Jesus apresenta outra razão por que o discípulo de Jesus é a luz do mundo, porque ele tem a compreensão correta da palavra de Deus. Nestes versículos vimos isso no último estudo. Jesus está dizendo aos discípulos que estão no alto da montanha com ele e que queriam ser parte da sua solução e resposta para a multidão. Jesus está dizendo mais ou menos assim, olhem para baixo, vocês estão vendo toda aquela gente com tantos problemas? Uma das razões por que eles têm tantos problemas é porque são como ovelhas sem pastor e não podem nem sequer distinguir a mão direita da esquerda. Eles não têm luz. Vocês devem mostrar a eles o uso correto da palavra de Deus. Quando Jesus disse isso, estava se referindo ao Velho Testamento. Antes de vocês descerem até lá e aplicarem a palavra de Deus, a lei de Deus na vida daquelas pessoas, vocês têm que passar esta lei através do prisma do amor de Deus e só depois aplicar a lei de Deus na vida deles. Porque a lei partiu do coração de Deus, cheio de amor pelo homem. Vocês têm que entender qual é o propósito da palavra de Deus. A seguir,
Jesus desafia a liderança religiosa. Nestes mesmos versículos, Jesus falou: tudo que ensino e tudo que ainda vou ensinar está em absoluta concordância com a lei e os profetas. De forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Eu não vim tirar nada das Escrituras. Vocês vão descobrir que tudo que eu ensino está plenamente de acordo com as Escrituras. Mas, ao mesmo tempo, Jesus está dizendo, e esta é a chave do restante do capítulo 5, ele diz: acontece que o que estou ensinando não bate com o ensino dos mestres da lei e os profetas, ou escribas e fariseus. Jesus estava desafiando a liderança religiosa e preparando seus discípulos para a reação contrária que eles enfrentariam. Jesus estava avisando: o que eu ensino vai de encontro ao ensino deles. Também já vimos que no versículo 20 Jesus fez uma declaração muito importante sobre a justiça pessoal dos seus discípulos. Quando vocês compreenderem o meu ensino e a minha abordagem das Escrituras, a justiça de vocês superará a justiça dos escribas e fariseus. No último programa vimos as razões disso. A justiça dos líderes religiosos era hipócrita. A justiça dos escribas e fariseus era exterior. Mas a justiça do discípulo de Jesus tinha que ser interior. A justiça dos líderes religiosos era só horizontal. Baseava-se apenas nas aparências, em como eles seriam vistos por todos. Era tudo firmado em aparências, para que eles pudessem ser vistos e admirados pelos homens. Jesus estava dizendo aos seus discípulos: a justiça de vocês não será horizontal, ela será vertical, será para Deus. Quando compreendemos o que Jesus está dizendo no parágrafo que vai dos versículos 17 a 20, compreendemos outra razão por que ele entrou em conflito com os líderes religiosos. Nesses versículos, Jesus está dizendo: se vocês compreenderem o meu ensino, a justiça de vocês será baseada nas Escrituras, enquanto a deles na tradição, porque eles não têm um entendimento correto das Escrituras. Tudo isso que dissemos até agora serviu como introdução para estudar o restante do capítulo 5, considerado a parte mais difícil do Sermão do Monte, que vai do versículo 21 até o 48, num total de 6 parágrafos. Todos eles começam com estas palavras: vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Jesus disse as mesmas palavras no início dos 6 parágrafos. O que ele quis dizer, hein? Jesus estava discordando da religião estabelecida e estava dizendo: eles ensinaram isso a vocês, se referindo aos escribas e fariseus, mas eu vou dizer a verdade. Nessa passagem, Jesus discorda dos escribas e fariseus, dos mestres da lei, da maneira como eles enxergavam as Escrituras. Jesus estava mostrando a abordagem que ele faz das Escrituras. É muito importante a maneira como abordamos as Escrituras, porque, se digamos assim, a nossa filosofia sobre as Escrituras não for a correta, jamais saberemos o que ele, o Senhor, quer nos dizer. Por isso, esse trecho que vai dos versículos 17 a 20 pode ser intitulado de A Filosofia das Escrituras de Jesus, ou a abordagem que Jesus fez das Escrituras. Podemos dizer que a diferença básica entre a abordagem de Jesus e a dos fariseus é que Jesus passava a lei de Deus através do prisma do amor de Deus, antes de aplicá-la na vida do povo. O apóstolo Paulo quis dizer a mesma coisa ao usar as expressões a letra da lei e o espírito da lei. Basicamente, o espírito da lei é o amor. O espírito da lei sempre faz a pergunta: o que se passava no coração de Deus ao ordenar esse mandamento? Que princípio podemos tirar desse trecho das Escrituras? Sempre que buscarmos a palavra de Deus, devemos ter a perspectiva do espírito da lei, que é o amor de Deus pelo homem, e o cuidado de Deus com o bem-estar do homem. Foi neste espírito que as Escrituras foram escritas. Sempre que você conseguir perceber o espírito da lei por trás de um mandamento, descobrirá que o espírito vivifica, pois a letra mata, mas o espírito vivifica, diz o apóstolo Paulo. Esta é a essência da passagem do capítulo 5 de Mateus, a parte mais difícil do Sermão do Monte. Nos versículos 17 a 20, Jesus estava dizendo aos discípulos: eles dizem para vocês que este é o ensino da lei de Moisés, mas eu vou dizer o que a lei de Moisés realmente ensina. Às vezes, os preceitos dos fariseus e mestres da lei não tinham nenhuma base nas Escrituras. Partia da tradição deles.
O objetivo de João, ao escrever o seu evangelho, foi mostrar que Jesus é Deus encarnado. Como Deus encarnado, Jesus tinha todo o direito e autoridade para fazer essas afirmações. Foi ele quem escreveu a lei. As Escrituras foram escritas sob a inspiração de Deus. Deus é o autor das Escrituras. Por isso aqui temos Deus encarnado afirmando: esses líderes religiosos não têm a perspectiva correta das Escrituras. Eles só têm a visão da letra da lei e apenas despejam a lei sobre o povo, esquecendo o verdadeiro espírito da lei, o princípio da lei, o propósito da lei. No período no qual Jesus veio em carne, os judeus tinham passado pelo cativeiro babilônico. Você se lembra que a Babilônia conquistou Jerusalém e o povo foi levado cativo e ficou escravo por 70 anos. Depois, a Pérsia conquistou a Babilônia e o povo foi feito escravo da Pérsia e da Média. Aquele foi o período de servos de Deus como Neemias, Esdras, Ester, Malaquias, Ageu e Zacarias. O povo retornou do cativeiro para Jerusalém em etapas. Durante o período do cativeiro, eles aprenderam o aramaico, que se tornou a língua dos judeus. Dos tempos do cativeiro, os 400 anos de silêncio entre o fim do Velho Testamento e o início do Novo Testamento até os dias de Jesus, a maioria do povo judeu não sabia ler nem escrever em hebraico. A maioria deles era analfabeta e as escrituras eram mantidas no templo ou nas sinagogas. O povo não tinha uma Bíblia como eu e você temos hoje. Até a reforma da igreja, a Bíblia era escrita apenas em hebraico, grego e latim, e os leigos não podiam ler as escrituras e por isso tinham que aceitar tudo que os sacerdotes diziam. Esta era a situação também na Alemanha, no tempo de Martim Lutero. Esta era a situação na época em que Jesus deu este ensino. Eles não tinham outra opção senão aceitar a palavra dos sacerdotes. O povo tinha que aceitar tudo que os fariseus diziam porque eram os únicos que entendiam hebraico e tinham acesso às escrituras. Apenas uma pequena elite falava e escrevia em hebraico. Se os escribas e os fariseus dissessem: isto é o que a palavra de Deus diz, o povo tinha que aceitar. Jesus estava tratando desse assunto, causando um tipo de reforma na religião daqueles dias. Vamos ver o primeiro parágrafo, começando a partir do versículo 21 do capítulo 5 de Mateus, no qual Jesus mostra a diferença entre a maneira como ele aborda as Escrituras e a maneira como os escribas abordavam. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Para que tenhamos a ideia correta do que Jesus estava fazendo, devemos lembrar que Jesus ensinou as bem-aventuranças no início do seu ensino e nos ensinou a olharmos para dentro dos nossos corações, onde nascem nossas atitudes, e vermos quais são nossas verdadeiras motivações. Este é o chamado check-up do pescoço para cima. Jesus nos mandou considerar nossas atitudes. Muita gente, quando envelhece, além de ficar com as artérias endurecidas, também fica com as atitudes endurecidas. As atitudes são muito importantes. E para enfocarmos nossas atitudes, Jesus nos ensina a olharmos para dentro de nós mesmos. Depois de ensinar as bem-aventuranças e ensinar a olhar para dentro e, pela graça de Deus, a ter as atitudes bem-aventuradas, edificadas no interior de seus discípulos, Jesus apresentou 4 ilustrações. Vocês são o sal da terra, a luz do mundo, a cidade construída sobre o monte que não se pode esconder, uma candeia que ilumina a todos. Com isso, Jesus estava dizendo: agora olhem ao redor. E em todo o capítulo 5 de Mateus, Jesus nos manda olhar ao redor. Em outras palavras, Jesus está mandando aplicar as atitudes em todos os nossos relacionamentos. Neste parágrafo, Jesus começa a mostrar como devemos abordar as Escrituras e obter o espírito da lei ao invés da letra da lei.
Jesus está aplicando o ensino das bem-aventuranças nos relacionamentos. O primeiro relacionamento no qual devemos aplicar esse ensino é com o nosso irmão. A palavra irmão aparece muito nas Escrituras e, se fizermos um estudo do uso desta palavra, veremos que irmão significa irmão na fé, não apenas irmão de sangue, não apenas aquela pessoa que é parte da nossa família e que cresceu conosco. É claro que também é usada na Bíblia nesse sentido, mas, a princípio, na Bíblia, irmão é qualquer um que esteja em Cristo. Pela graça de Deus, você está em Cristo, e qualquer outra pessoa que esteja em Cristo é seu irmão. O apóstolo Paulo parecia ser muito cuidadoso para se dirigir às pessoas em relação ao grau de relacionamento que tinha com elas. Para Paulo, um irmão era um companheiro na fé. Ele também usou a expressão companheiro e cooperador, ou seja, um irmão que o ajudava na obra do Senhor. Ele também usou a expressão soldado de Cristo com aqueles que arriscaram suas vidas ao lado dele em favor do Evangelho. Todas essas expressões foram usadas com cuidado nas Escrituras. No primeiro capítulo de João, aprendemos que quando vivemos o milagre do novo nascimento, somos chamados de filhos de Deus. De acordo com as Escrituras, não é porque é ser humano que é filho de Deus. Também não são irmãos só porque são seres humanos. Quando nascemos de novo, somos chamados filhos de Deus. Portanto, todo aquele que nasce de novo é chamado filho de Deus e é nosso irmão. É muito importante que tenhamos o relacionamento certo com o nosso irmão. Jamais ganharemos o mundo se perdermos uns aos outros. Uma vez, durante uma conferência, vi uma exposição e ali tinha um livro que me pareceu uma daquelas pegadinhas. Na capa líamos o título O Maior Problema dos Missionários. E quando abríamos o livro, a única coisa que encontrávamos era a frase Outros Missionários. Não tinha nada mais no livro. Às vezes o maior problema de um missionário é lidar com o seu irmão missionário, companheiro de obra e soldado nas lutas. Então, por isso, o livro dizia no título, O Maior Problema dos Missionários. Claro, eu me interessei pelo livro, o abri. Quando o abri, só tinha uma frase, Outros Missionários. Já citei uma certa frase algumas vezes e vou repeti-la de novo. Viver com os santos que amamos, que glória será, mas viver aqui com aqueles que conhecemos, isso é outra história. Jesus dá uma lição maravilhosa quando começa a aplicar o ensino do Sermão da Montanha nos versículos 21 a 48 do capítulo 5 de Mateus. Nessa passagem, além de trazer a aplicação do ensino da primeira parte do capítulo 5, Jesus também mostra a diferença na maneira que ele aborda as Escrituras e a maneira como os líderes religiosos abordavam as Escrituras. O primeiro ponto destacado por Jesus foi o seguinte, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Era isso que os fariseus ensinavam. Neste caso, a palavra julgamento não se refere ao julgamento final. Esta lei está dizendo que quem matar o irmão vai para a cadeia pelo resto da vida. E como eles interpretavam tudo ao pé da letra, concluíam que se você não matar o seu irmão, está tudo bem com o relacionamento com ele. Jesus estava dizendo, ouçam, deixe-me contar o que é o espírito da lei. O espírito da lei diz que o relacionamento com seu irmão é vital. O que leva uma pessoa a matar outra? O que vai no seu coração. Quando o coração está carregado de raiva, a pessoa se refere ao seu irmão como raca ou louco. Esses eram os xingos daqueles tempos, comparados a idiota ou cretino. Jesus estava dizendo que se você tem raiva do seu irmão no coração, o seu relacionamento com ele não vai nada bem. E se você se refere a seu irmão de maneira ofensiva, com desprezo, o seu relacionamento com seu irmão não está bem. Aí Jesus deixou um ensino impressionante. Se você vai orar, e quando começa a oração, se dá conta que o relacionamento com seu irmão não vai bem, porque o seu irmão tem alguma coisa contra você, em outras partes dos evangelhos é se você tem alguma coisa contra seu irmão. Então, vá primeiro se reconciliar com o seu irmão, e depois volte para fazer a sua oferta e orar. E em toda a Escritura, de capa a capa, o ensino se resume nesta frase, Deus em primeiro lugar. Isso é enfatizado em toda a Bíblia, Deus em primeiro lugar. E isso não é fácil, mas não é complicado. Nós complicamos porque não queremos colocar Deus em primeiro lugar.
O ensino de Mateus 6,33 se repete várias vezes. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. É com esta ideia que o capítulo 6 se encerra, com o conceito, repetido em toda a Escritura, na verdade, Deus em primeiro lugar. Se Deus existe, então Ele é absoluto. Deus é absolutamente primeiro em nossas vidas. Já nessa passagem, o irmão vem em primeiro lugar. Eu acho isso impressionante. Primeiro vai e se reconcilia com seu irmão, depois vem e ora a Deus. Você não acha isso demais? Jesus está dizendo que o seu relacionamento com Deus e com seu irmão estão, assim, interrelacionados. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas eu odeio meu irmão. Bom, esse é mentiroso. São as palavras do apóstolo João. Ele diz, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Por quê? Porque os dois relacionamentos, o horizontal e o vertical, estão interrelacionados. Quando Jesus deixou as instruções sobre a Santa Ceia, ele disse que tem que haver confissão e depois acerto com o irmão antes de tomarmos a ceia do Senhor. Não podemos ganhar o mundo se perdermos uns aos outros. Assim, à medida que Jesus aplica o ensino do Sermão do Monte e mostra qual é a abordagem que ele faz das Escrituras, ele diz, escute, o espírito deste mandamento não inclui apenas não matar o irmão. O espírito do mandamento é, esteja quite com seu irmão. Certifique-se de que o relacionamento com seu irmão é o que deveria ser. Por isso, se você está com raiva, ou se você despreza o seu irmão, nem vá orar até que acerte tudo isso. Até que conserte o relacionamento com ele. Primeiro vá se reconciliar com seu irmão para depois orar. Jesus explicou o que Deus tinha em mente quando nos deu a lei. Que ensino maravilhoso, não é mesmo? Esta é uma lição de como se viver bem aqui na terra. É uma lição de como se viver o sabor da vida eterna, aqui mesmo, enquanto estamos vivendo nesta terra. É bom demais viver um relacionamento puro, amigável, de amor com todas as pessoas que estão à nossa volta. Agora, o contrário, é muito triste viver de mal com alguém ou ter alguma coisa contra alguém. É chato demais. Então Jesus foi direto nesse ponto. Ele estava pensando claramente nesta situação de vivermos de bem com Deus e, claro, de bem com os nossos irmãos. Não esqueça esse detalhe. Não adianta você tentar viver de bem com Deus se você estiver vivendo de mal com seus irmãos. O relacionamento entre os nossos irmãos tem que ser perfeito. Que Deus nos ajude. Até o próximo programa.